Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Placucci, psicoterapeuta, orientadora profissional. Eu vou falar do assunto que é: você sabe alguma das causas da depressão? Vem comigo que eu te falo. Então, gente, a depressão ela pode ser desencadeada por alguns motivos, né? Às vezes a gente começa a sentir algumas coisas e começa a achar que é normal algumas sensações, alguns sentimentos, sentimentos de tristeza, de irritabilidade, impaciência, raiva, intolerância, falta de energia, desmotivação, desesperança. A gente começa em algum momento sentir isso por um tempo, você começa a achar que isso faz parte de você. E aí é que está o problema, né? Porque a vida da gente, a vida de todo ser humano é o seguinte: passa por situações. Nós temos várias vivências em momentos, no decorrer da vida. Né? Então, nós temos perdas, nós temos ganhos, nós temos conquistas, nós temos decepções, frustrações, nós temos alegrias. Né? Então, assim, como é importante você ficar atento aos seus próprios sentimentos, para entender o que se passa com você e, se for o caso, buscar uma ajuda profissional de um psicólogo, tá? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu vou te mostrar aqui algumas causas de depressão que todo mundo acha que é normal, que faz parte da vida. Mas, ok, faz parte da vida? Faz. Mas aí é que precisa ter essa medida, né? Do quanto isso está demorando, né? Ou até você já se coloca naquele lugar que eu falei de, isso já é normal para mim. Ou cuidado com isso já é normal para mim, não é normal, não é saudável. O problema instalou, é diferente. Quando a gente fala isso aqui já é normal para mim, é porque o problema foi instalado e ele precisa ser resolvido, precisa ter uma solução, tá? E não que você já passou a ser daquela maneira. Então, você precisa estar atento a você. Né? O trabalho de autoconhecimento é fundamental para isso, para as pessoas se perceberem e entender. Falar assim, opa, tem alguma coisa errada acontecendo comigo, eu preciso de ajuda, eu preciso me tratar, eu preciso melhorar para buscar um bem-estar, uma melhor qualidade de vida, usufruir da vida da melhor forma possível, né? Em bem-estar, em equilíbrio, tá? Em saúde. Então eu vou seguir aqui o meu roteiro, que eu sempre anoto, que até para não esquecer, porque são coisas importantes, né? Então eu tô sempre deixo anotadinho para passar para vocês. E vou seguir a sequência aqui. Não tenho vergonha de falar, porque é muito conteúdo na minha cabeça, muita informação. Então eu preciso passar por esses caminhos. Então vamos lá. Olha, então saibam que a causa, uma das causas que desencadeia a depressão são as perdas que nós temos na vida, algumas perdas importantes. E eu vou falando e você vai entender o porquê que eu estava falando tudo que eu falei até agora e vou estar contribuindo também para a tua reflexão. Bom, a perda, acho que número 1, né? São a perda de pessoas importantes, né? Por morte, pessoas que amamos, que são significativas e que, no nosso conceito, nunca deveriam sair de nossas vidas, né? A perda de pessoas importantes é uma das causas do desencadear a depressão, né? Por exemplo, a perda de objetos que confirmam a nossa autoestima. Por exemplo, você é um profissional que trabalha numa empresa, tá? E você está lá há 10 anos trabalhando nessa empresa, num ótimo cargo, você se define até por aquela posição que você tem dentro da empresa, você se define como profissional por estar nesse cargo e de repente você é demitido.
né? Ou então a empresa fecha, ela faliu, fechou, e aí você fica sem aquele objeto, aquela situação na sua vida, né? Isso mexe muito com a autoestima, porque principalmente se é demissão, às vezes a demissão não é justa necessariamente, não é porque você é, se tornou incompetente depois de 10 anos, né? Poxa, você tem experiência naquele lugar, naquele cargo, a demissão às vezes é por outras questões que não necessariamente tem a ver com a sua pessoa, né? E isso mexe demais com a autoestima, a pessoa se dá uma nota péssima, nada faz sentido, né? Depois daquilo, é uma perda muito significativa também. Entre outras que agora eu não me recordo, mas que remete a essa baixa autoestima, né? Por exemplo, a perda dos atributos pessoais como a beleza, né? Então, isso pode acontecer por uma série de razões. A pessoa fica doente, ela desconfigura em algumas situações, ela sofre um acidente, ou ela, enfim, ela perde um atributo, que ela tem alguma doença que leva para perda de alguma característica sua. Então, é muito dolorido, é muito complicado lidar com isso, tá? Outra perda, pessoas do seu convívio, né? Assim, quando ocorrem separações, distanciamento, né? A pessoa vai mudar, vai morar em outro país, já dificulta o seu convívio, né? Ou separações em relacionamentos, afastamentos, né? Então, tudo isso é perda que faz sofrer, né? Por exemplo, o casamento ou a separação. Você fala assim, perda no casamento, mas você não está casando, você não está ganhando em vez de perder? Aí eu te digo, sim, você está ganhando por um lado, mas você perde outras questões por outro. As pessoas, isso já vi em consultório, muito assim. A pessoa tá feliz com aquela pessoa, casou, era tudo que mais queria e de repente entra numa depressão profunda. Porque aí cada um vai ter suas razões que é preciso olhar individualmente, tá? Mas eu vou aqui, em linhas gerais, falar, por exemplo, casamento, você adquire um novo lugar, um novo status para perder outro. Né? Você deixa a sua solteirice, você deixa a casa que você vivia, você deixa de ter o convívio com aquelas pessoas que você convivia antes do seu casamento, você perde aquela etapa de uma vida que já foi, né? Porque daí você tem que construir novas situações no sentido de se responsabilizar por coisas que talvez você não se responsabilizasse antes. Né? Você fala assim, nossa, casamento pode levar à depressão? Pode. Tudo depende da pessoa. Tem pessoas que não casam e ficam deprimidas, não é essa a questão. Mas aí vai muito da história de vida, das disponibilidades de adquirir algum transtorno, né? As aberturas para isso, sabe? A tendência. Então, e assim como falando também da separação. Separação de um relacionamento também traz perdas. E também traz ganhos, né? Eu tô falando aqui das perdas, tá? Que geram a depressão. Mas essas situações, todas que eu tô colocando aqui, lembra-se e vivencia-se uma perda, mas todas elas vão ter ganhos. Só que a pessoa ainda não enxergou esses ganhos, ainda ela não começou a viver os ganhos, tá? Você fala assim, nossa, você perde uma pessoa que por morte, você está falando em ganho, por exemplo. Não, é assim, ganho e perda não é no sentido literal da palavra, mas é o que chega de novo na sua vida. É a nova dinâmica que vai ser formada na sua vida. E sim, tem uma nova dinâmica que às vezes pode trazer sim coisas boas, como ganhos, né? Poxa, eu ganhei, como se fosse um presente. Né? Pode acontecer isso, sim. Né? Você passa a ter que viver de uma forma diferente e chega a situações novas que você fala assim, nossa, que coisa boa, nunca esperaria isso na minha vida, tá? Então é importante saber definir
o que significam essas palavras, né? Esses conceitos. Outra questão aqui que pode gerar sim depressão, e nunca ninguém parou para pensar, que é a menopausa para a mulher e a andropausa para o homem. São situações e momentos na vida do ser humano que existem muitas perdas e, como eu falei, ganhos, né? Mas administrar essas perdas às vezes traz muito sofrimento, tá? Que corroboram para desencadear da depressão, tá? É bem importante, mas só que você precisa estar atento, né? Fazer seus exames médicos, tá se acompanhando para ver o que está acontecendo com você, para entender. Nossa, entrei na andropausa, o homem pode pensar. Ah, o que a andropausa traz? Traz isso, isso e aquilo, né? Vão ter algumas restrições. É como na menopausa da mulher. Mas também vão ter outras situações aí entrando, tá? Bom, outro ponto, eu acho que isso é mais falado, né? Assim, isso tá mais popular, que é a questão da aposentadoria, né? Entrar na aposentadoria também tem-se perdas e tem-se ganhos. Se aposentar, aí é que vai de saber e aprender a administrar, de planejar a sua aposentadoria, né? Você vai continuar trabalhando? Você pode até continuar trabalhando, tá? De outras formas, ou às vezes da mesma forma, de um jeito diferente, em situações diferentes. Mas se você rompeu totalmente com aquele hábito, com aquela rotina de trabalho que você tinha e passa a não fazer mais aquilo, você vai precisar encontrar novas atividades, tá? Aí é que eu te digo, para isso as pessoas vão pensando muito assim, aposentadoria é assim mesmo, já é essa tristeza total, não tem mais o que fazer, eu não me sinto mais útil, eu não produzo mais. Bom, então vamos olhar para isso, para ver o quanto que você ainda está produtivo, você deixou de executar aquele serviço, aquele trabalho, tá? Específico. Mas não que você parou de ser produtivo. E como que você pode ser produtivo e você se sentir útil para você, para a comunidade, enfim, se sentir bem com alguma coisa que você vá ter como atividade dali para frente, tá? Outra coisa, né, que pode desencadear a depressão é a velhice, é o envelhecer. Muitas pessoas não lidam bem com isso. É um processo gradativo, mas só que quando tem alguns marcos na vida da pessoa que alerta para essa velhice. E aí desperta, fala assim, nossa, eu envelheci. Isso traz às vezes não aceitação, tem gente que se revolta, tem gente que fica com medo, tem gente que fica totalmente infeliz, não é mais o que era antes, não sabe lidar com essa mudança, isso traz depressão, tá? E assim, e para finalizar, dentre esses pontos que eu lembrei de colocar aqui para vocês, o último ponto é doenças. Doenças podem trazer depressão, né? Às vezes uma doença inusitada que te impossibilita de fazer coisas que você fazia antes, te restringe, te limita, você fica impossibilitado mesmo. Doenças que às vezes até cronificam e não tem cura, tá? Isso traz e desperta sim uma depressão. Doenças que você tem e que você sabe que pode ser curado e você se cura, é uma ferramenta de incentivo. Você vai sentir todos aqueles sintomas de depressão por aquele momento enquanto você estiver doente. Quando a gente está doente, o nosso organismo psíquico fragiliza muito. As nossas emoções ficam muito fragilizadas, o nosso psicológico, além do físico, né? E isso traz, sim, perdas e é uma fase muito sofrida e que despertam, sim, a depressão. E assim, gente, é aquilo que eu estava falando. Se você repassar o meu vídeo e acompanhar esses pontos que eu te coloquei aqui, você vai concordar comigo que todo ser humano acho que passa por isso. Você começa a sentir algumas tristezas, raivas, revoltas, irritabilidade, intolerância, incômodo, mal-estar por causa de uma situação de perda e você começa a achar que é natural.
porque é normal seu. Afinal de contas, você não viveu a situação de perda? Você fala, é por causa disso. Tá, ok. Só que, como é que você era antes da situação da perda? É isso que você precisa pensar. Antes, como é que você era? Como é que eram os seus interesses? A sua energia, a sua disposição? Né? Você estava sempre zangado, revoltado, ranzinza, intolerante, né? Triste, né? Você estava sempre chorando? Você estava sempre com raiva, com medo? Como é que é? Né? Provavelmente não. Claro que essas emoções poderiam ocorrer em algum momento específico ali na sua vida antes de ocorrer essa perda que eu citei aqui. Mas é passageiro, né? Só que com as perdas que eu citei aqui, você começa a conviver com essas emoções, com essas sensações e com esses sentimentos. E começa a achar que é normal. E aí é que está o perigo, que isso não é normal. Quando você vê, você já está deprimido. Você precisa de tratamento, aconselhamento profissional, né? Às vezes medicação, uma terapia, né? Psicoterapia. Precisa tratar disso. Não é porque você perdeu que a sua vida mudou e vai ficar naquele sentimento da perda. Não, não. A ideia é ressignificar, é reconstruir um outro caminho, é poder viver outras situações, é solucionar de outra forma, ressignificar, né? Então, não é normal. Eu tô aqui fazendo esse alerta. Se você está se sentindo assim há muito tempo, acorda, para com isso. Vamos refazer, vamos resgatar algumas questões, vamos conquistar novas, construir novas, tá? Resgatar as emoções equilibradas, de melhor estar, para uma qualidade de vida adequada, tá? E para sua saúde também continuar equilibrada e adequada, porque nesse processo depressivo podem surgir novas doenças. Você já está no estágio de depreciação, né? O organismo ele vai se oprimindo, vai se depreciando, as células vão sentindo isso. E você pode estar desenvolvendo alguma doença silenciosa, tá? Então, procura se cuidar, procura se entender, procura fazer uma psicoterapia para olhar para isso tudo, se observar, se cuidar, se olhar, tá? E modificar o que for necessário, tá? Se você não está conseguindo, o psicólogo está aí para isso, para olhar e tentar auxiliar nesse processo. Você não está sozinho, busca ajuda, tá bom? Então é isso. Então, fique atento, tá? Muito sério isso que eu tô trazendo, é muito sério, tá bom? Você gostou desse vídeo? Olha, curte, compartilha. Se você tá no Instagram, me siga, ok? Me acompanha. Se você tá no YouTube, se inscreve no canal, notifica o sininho para ser lembrado do próximo vídeo. Pigarreando, falei demais, né? Uma tocinha. E aí eu te vejo no próximo vídeo. Conto com você. Tchau!